Sabe, Elias já está se despedindo, já está nos seus últimos momentos, e Eliseu sabia disso, e Elias dá um desafio difícil para Eliseu. O que é que você quer? Me peça. Agora você imagina, Elias, um homem que tem no seu currículo vários milagres, são 7 milagres, tem uma ressurreição no seu currículo. Então, um homem com um currículo desse, Eliseu ainda diz o seguinte, vou parafrasear aqui, eu não quero muita coisa não, eu quero só o dobro do que tu tem. Você é ungido, você tem muita unção, você é um profeta, você é um homem de Deus, eu quero o dobro disso. É muita coragem, não é? Alô? Amém? Sabe, queridos, quando você vai examinar a vida de Eliseu, enquanto que Elias teve cerca de 7 milagres, Eliseu, 14 milagres, são registros bíblicos. Enquanto Elias teve uma ressurreição, Eliseu teve 2 ressurreições. O que ele pediu? O dobro. Queridos, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que cumpre a sua palavra. O grande dilema, a grande questão é nós estarmos alinhados com a vontade dEle. É isso que precisa acontecer. Amém? Lá, quando eles trazem, o pessoal de Jericó lá, falam para Eliseu sobre o dilema que a cidade existia. A cidade é maravilhosa, é prazerosa, mas a água não presta e a terra é estéril. Lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 20 em diante, diz assim, e ele disse, isso aqui foi o profeta Eliseu que disse, trazei-me um jarro novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitando sal nele, disse, assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte, nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Eu tomei a água, uma delícia. Mas aquela água, cerca de 900 anos antes, não prestava. Ali, quando diz, assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte, nem esterilidade. O que saía para a terra da água era morte, esterilidade, não existia prazer, coisa nenhuma, não existia nada maravilhoso, era tudo engano do povo para Eliseu. Você percebe isso? Que era engano. E agora Eliseu, o que ele faz? Ele pede que traga um jarro novo. Obrigado, querido. Ele pede um jarro novo e coloca sal nesse jarro. Sabe, querido, as coisas de Deus às vezes parece estranho. Como é que um rio de uma água, uma fonte que sai dali, uma fonte de uma água ruim. Porque se sair a fonte de uma água ruim, o problema está onde? Na fonte. Alô? E se você tentar tratar essa água, você vai tratar a água que está ali, mas a água continua jorrando, vai continuar jorrando ruim. Não é assim? Mas quando vem o poder de Deus, Ele vai tratar, sabe aonde? Na fonte. Aleluia. Por isso a palavra de Deus, quando você aba, papai, paizinho, também significa fonte. A palavra fonte. Deus sara a fonte. Aleluia.
Por que Jesus veio? Porque Jesus queria tratar da fonte, aquilo que gerava. Sabe, anualmente o povo, o sumo sacerdote, entrava ali, sacrificava para ele e para o povo, mas no átrio, todos os dias tinha sacrifício, todos os dias, e o povo levava, mas sabe o que acontece? A fonte não estava sendo tratada, por isso ele levava um cordeiro, daqui a um ano tinha que levar um de novo, mas quando Jesus veio, ele tratou da fonte, de uma vez por todas. É por isso que o sangue dele, isso não tem a ver com cor de pele, tem a ver com santidade, nos faz mais alvos que a neve, tem a ver com santidade, aleluia, não tem a ver com cor de pele, nem com racismo, tem a ver com a bondade de Deus, aleluia. Então, queridos, agora, Eliseu, mediante esse procedimento, que é uma direção que ele tem de Deus, de fazer isso, porque ninguém faz as coisas de qualquer jeito. Imagina se você agora encontra um lugar, nós tivemos um problema na nossa água lá em Boa Viagem, a água era totalmente inapropriada para consumo. Se só ter um vaso novo e sal resolvesse o problema, a gente tinha feito isso. Mas não, sabe, queridos, tivemos que construir lá uma estação de tratamento. Sabe por quê? Porque a água que sai é tratada, a fonte continua ainda gerando água ruim. Do poço continua saindo água ruim. Só que do lado de fora ela é tratada e é servida para o povo uma água de ótima qualidade. Então, queridos, nós vemos aqui que o profeta, ele não trata as consequências, ele não trata, sabe, os resultados, ele trata o quê? A raiz. Quando ele fala, e isso, queridos, é uma forma profética dele fazer. Quando ele faz isso, não é porque a água teria essa propriedade, não é porque um vaso novo teria essa capacidade. Se fosse um vaso usado, ele não usou um vaso usado, ele queria um vaso novo. Então ele está falando algumas coisas para a gente, está nos trazendo algumas mensagens. Alô? Aqui nós podemos aprender acerca do jarro novo e do sal. Então, tanto o jarro, vamos chamar de vaso, que é mais familiar para a gente, vaso. A gente canta tanto, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo. Inspirado em Jeremias, quando Deus diz para Jeremias, desce à casa do oleiro que ali eu falarei contigo. E o oleiro está fazendo o vaso, aí quebrava na mão do oleiro, aí ele voltava a fazer e disse, é dessa forma que eu faço, ó casa de Israel. Vou fazer com vocês assim. Então, queridos, nada melhor do que ser um vaso novo nas mãos do oleiro. Aleluia. Quanto ao sal, em Mateus 5,13 diz, vós sois o sal da terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que nós somos agentes de restauração. Alô? É por isso, queridos, que de uma forma profética, Eliseu pega o sal. Isso tem um significado, não é porque é sal, não é a qualidade do sal. Ele está profeticamente dizendo isso, que lá na frente Jesus iria dizer, vós sois o sal da terra. Foi o sal que trouxe purificação para a água, foi o sal que trouxe purificação para a terra, tornando a terra produtiva. Alô?